Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje você vai ter acesso a uma ferramenta fantástica, uma ferramenta incrível, principalmente de autoconhecimento, desenvolvimento e evolução. Então, se hoje no seu caminho, na sua busca, você está buscando desenvolvimento e principalmente autoconhecimento, fica aí até o final. Então, talvez você esteja se perguntando ou não: ah, Fabiano, por que eu ia querer uma ferramenta de análise comportamental? Então, como o próprio nome diz, então assim, todos nós temos comportamentos que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos e todos nós temos comportamentos, todos nós, aqueles que muitas vezes nos atrapalham, nos impedem de alcançar o nosso objetivo e muitas vezes são até como um freio de mão, nos impedindo ali de dar um passo adiante. Então, o objetivo principalmente de eu estar gravando esse vídeo é para você entender um pouco melhor. Meu nome é Fabiano Macedo e a minha missão é me desenvolver como pessoa, evoluir como pessoa e ajudar as pessoas também a evoluírem. Então, de alguma maneira, uma frase, uma percepção, algo que eu falar aqui, você tenha um insight, uma percepção diferente e consiga principalmente ter comportamentos e resultados diferentes lá fora, parte da minha missão aqui já está cumprida. Então o objetivo desse vídeo aqui é ajudar você no seu caminho de desenvolvimento, na sua busca por evolução. E quando a gente fala assim, comportamentos, todos nós temos comportamentos que ajudam a alcançar os objetivos, todos nós temos aqueles comportamentos que nos impedem de alcançar os objetivos. Não estou falando só de comportamento, às vezes é pensamentos limitantes, às vezes é sentimentos, é emoções, que a pessoa se sente ali angustiada, amarrada, presa e não sabe, enfim, como sair dali. Então assim, e existe sim várias ferramentas de análise comportamental. Então é para você ter um autoconhecimento principalmente, né? Conheça-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo. Então é o primeiro passo, né? O autoconhecimento, para você conhecer. Você só consegue mudar, eu não gosto muito de usar a palavra mudar, eu prefiro transformar, porque mudar seria eu pegar esse flip chart daqui e trazer para cá. Transformação é algo mais profundo. Então, para que você possa se transformar, o primeiro passo é você se conhecer. E existem várias ferramentas, como eu estava falando, de análise comportamentais aí fora, tá? Eu já trabalho com treinamentos há 12 anos e logo quando eu conheci essa ferramenta, logo quando eu comecei o meu caminho de desenvolvimento, de evolução, trabalhar com treinamentos, eu conheci essa ferramenta. Depois, ao longo da trajetória, eu conheci outras ferramentas, e eu já vou falar que ferramenta é, só que eu gosto dessa e voltei a estudar profundamente essa, por quê? Porque essa é simples, direta e ao mesmo tempo profunda. Então o nome dessa ferramenta se chama Egograma. Egograma. Tá? Então assim, da onde surgiu essa ferramenta Egograma? Essa ferramenta Egograma, ela surgiu, foi retirada da análise transacional, desenvolvida por um americano, na verdade um canadense naturalizado americano, chamado Eric Berne, onde ele fez vários trabalhos, principalmente trabalhos de psiquiatria para o exército americano, onde ele tinha um tempo ali muito rápido para analisar os soldados, tá? Então ele analisou mais de 60 mil soldados, tá? Que ele começou a perceber nessas análises, tá? Que tinha comportamentos muito semelhantes entre grupos de soldados. Então ele pegou e agrupou esses comportamentos em blocos e deu o nome de compartimento de ego ou estados de ego, tá? Então o trabalho dele, começou com 3 compartimentos de ego, tá? Que é o criança, tranquilo, adulto e o pai. Então todos nós temos aquele momento que a gente está no adulto, que está mais, digamos, adulto, eu já vou explicar um pouquinho de cada um, tá? Mas o adulto seria mais lógico, mais racional. O pai seria aquele momento que a gente às vezes está mais crítico, mais rígido, mais severo e ao mesmo tempo está cuidador, protetor, amoroso, tranquilo. E a criança
Todos nós temos aquele momento que a gente está alegre, livre, divertido, criativo, e todos nós temos aquele momento que muitas vezes estamos retraídos também, fechados, emburrados, ou às vezes parecemos criança ali fazendo birra e muitas vezes não percebemos que estamos trazendo um comportamento lá da criança e esse comportamento nesse momento não está trazendo um resultado positivo, tá? E daí foi evoluindo, até estudos que eu tenho mais profundos, chegou a 16 compartimentos de ego diferentes, tá? Mas a análise transacional ou análise comportamental do egograma, você vai achar muito com 5, tá, estados de ego, que eu vou explicar agora um pouquinho. E esses 5 estados de ego que a gente vai falar aqui hoje, ou compartimentos de ego, te traz assim um conhecimento profundo. Então começa a te perceber, tá? Conforme a explicação que eu vou dando aqui. E geralmente assim, ó, você vai se identificar mais com um ou mais com outro, tá? Eu vou falar dos 5 agora aqui, mas todos nós temos um pouquinho de cada um. Então você primeiramente começa a perceber qual que é o mais atuante em você, o mais predominante. Geralmente é 1 ou 2, tá? E a gente tem um que é mais baixo também, digamos assim. Aqui, no compartimento de ego, tá? Na análise comportamental, com teste que a gente faz, a gente usa muito a palavra alto e baixo, porque você vai ter uma certa numeração lá num gráfico, tranquilo? Mas mesmo você não fazendo análise comportamental do egograma, apenas com essa explicação que eu vou dar aqui, vai sim te trazer um autoconhecimento muito grande, tá? Então, desses 3 compartimentos de ego, ele dividiu o criança em criança livre e criança adaptada. O pai em pai crítico e pai amoroso, ou pai protetor. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então, para você entender um pouquinho melhor, tá? Vamos começar então com o compartimento de ego, criança livre. Tranquilo? O que é o criança livre? Então, toda criança quando nasce tem esse compartimento de ego, é o primeiro, tá? É o predominante, o criança livre. E como o próprio nome diz, é aquela criança totalmente livre. Características fortes de quem tem um compartimento de ego ou estado de ego criança livre alto. Tranquilo? Alegres, divertidas, leve, sonhadoras, comunicadoras, espontânea. Na verdade, assim, ó, a criatividade é o ponto forte de quem é criança livre, tá? E todo compartimento de ego ou estado de ego tem, digamos assim, padrões, tá? Eu digo assim, maneiras de se comportar, tá? Que muitas vezes a mesma maneira no momento pode ser positiva ou negativa, ou características, tá? Mas eu não gosto muito de usar negativo ou positivo porque depende do contexto, tá? Então assim, ó, ou luz ou sombra, tá? Então você transita também dentro desse estado, tá? Então assim, ó, seria aquela criança que quando vai numa festa, alguém oferece para ela um docinho ou uma bandeja de brigadeiro, ela vai lá e enche as mãos de docinho, tá? De salgadinho, enfim, coloca nos bolsos, sai aí e vai correndo, não tá nem aí preocupado com o que os outros pensam ou o que os outros vão falar. Tranquilo? Ou aquele menino, aquela menina que foram tomar banho e sai correndo do banheiro pelado pela sala, também não tá aí se tem visita ou não, sai brincando pelado, ou seja, totalmente livre. Então assim, ó, criatividade sim é um ponto alto de quem é criança livre, tá? Geralmente eles são cargos assim, ó, vendedores ou empreendedores de sucesso, tem um criança livre alta, comunicadores, são extrovertidos, tá? São entusiasmo, eles têm entusiasmo forte, tranquilo? Lado então não tão positivo de quem tem criança livre alto, porque são assim, ó, pessoas que vivem muito no mundo das nuvens, digamos assim, vivem muito no mundo aéreo. Então é aquela pessoa que muitas vezes ela tem um dinheiro para pagar uma conta, um boleto e chegou a segunda-feira, esqueceu de pagar. Ou aquela pessoa que ficou de dar um telefonema ou mandar um e-mail, esqueceu, tá? Às vezes assim, ó, tem dificuldade, algumas vezes criança livre tem dificuldade de cumprir horário, de ser disciplinado,
de cumprir regras. Então, aquela pessoa que gosta de quebrar as regras, tá? Criança livre, tá? Disciplina, regras, compromissos muito sérios, muito rígido, não é com quem tem criança livre alta, tá? Tranquilo? E às vezes até confundido com irresponsabilidade, tá? Mas tem como você ser criança livre e ser responsável ao mesmo tempo. Tranquilo? Então já tivemos um entendimento aqui breve do que é o criança livre, tá? Então percebe a profundidade e a riqueza que é conhecer esses estados de ego, tranquilo? Então o outro estado de ego que a gente falou é o criança adaptada, tá? Depois você vai entender um pouquinho de onde vem a adaptada, tá? Então enquanto criança livre é expandido, tá? Criança adaptada tem a tendência de ser mais retraído, tímido, envergonhado, muitas vezes tem facilidade em cumprir regras, é disciplinado, é educado, é obediente, tranquilo? Muitas vezes não gosta de se comunicar muito, tem um tom de voz um pouco mais baixo, tranquilo? São pessoas elegantes, se vestem bem, cumprem regras, são pessoas que, assim, ó, são pessoas que têm uma facilidade muito grande de cumprir regras, tá? Então são pessoas que têm cargos mais assim, ó, funcionais, digamos. Não tem nada de errado, tá? Tá tudo certo, mas cumpre ação e tarefa. Cumpre ação e cumpre tarefa. E a gente vai voltar a conversar um pouquinho mais sobre esse aqui, tá? Mas assim, ó, para você entender, tá? A gente vai voltar